Steve Irwin foi um famoso caçador de crocodilos que ganhou espaço na TV pela sua coragem com os animais selvagens. Ele era uma espécie de Richard Rasmussen da gringa, ou o Richard Rasmussen é uma espécie de Steve Irwin do Piniquim. Bom, infelizmente, praticamente no auge da sua carreira, o Steve teve a sua vida perdida, justamente fazendo o que mais amava, que era estar ao lado dos animais. Seu fim foi apavorante e tudo ainda foi gravado, causando uma grande comoção na época. Nesse vídeo a gente vai conferir como que foram os últimos momentos apavorantes de Steve Irwin antes da sua morte. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Steve Irwin foi um naturalista australiano que acabou ganhando fama na televisão por ter se tornado um especialista no mundo dos animais. Ele nasceu no dia 22 de fevereiro de 1962. Os seus pais eles eram conservacionistas, né? E em 1970 eles se mudaram para Queensland e abriram um pequeno parque ecológico. Foi lá que Steve teve mais contato com o mundo selvagem e acabou se apaixonando por tudo, principalmente pelos crocodilos, já que ele nasceu ao lado deles, né, e de outros tipos de répteis. Com 9 anos, ele já era amigão desses predadores e sabia lidar com cada um deles. O seu pai até assistiu a sua primeira batalha contra um desses pequeninos animais. Vendo isso, a gente já descobre o porquê do apelido Caçador de Crocodilos. Meu pai é apenas a lenda do universo. Quando eu era o menor garoto, Andrew, olhe para meu pai e para você, sei que ele era maior que a vida. Ele era assim como esse herói de ação que ele era. Tudo o que eu queria ser e tudo o que eu tenho feito na minha vida é seguir os passos dele. A fama na TV. Em 1991, Steve conheceu Terry Raines, uma naturalista de Oregon, e rapidamente decidiram se casar. Eles tiveram 2 filhos, a Bind e o Robert, e juntos passaram a cuidar do legado dos pais de Steve, né, o zoológico. A sua carreira na TV começou quando estava com Terry, isso porque o diretor, né, o John Staton, ele achou que seria uma boa fazer uma espécie de documentário sobre o Steve e a sua esposa capturando e salvando os crocodilos. Foi assim que surgiu então o The Crocodile Hunter, ou Caçador de Crocodilos, né, pelo Animal Planet em 1996. Assim, a fama de Steve começou e rapidamente projetos de outros programas também, né, como o Croc Files, que teve 2 temporadas, o The Crocodile Hunter Diaries, que teve aí 3 temporadas, e o New Bred Vets, além das suas participações em vários outros shows. O seu carisma, sotaque diferente, né, e a maneira de se vestir também tinham ganhado fama, né, ganhado não só a Austrália, a gente pode dizer assim, mas o mundo todo. O homem virou uma celebridade, né, mas infelizmente, fazendo o que ele mais amava, todo esse conto de fadas teria um fim. A morte de Steve. Lidar com animais selvagens não deve ser nada fácil, né? Os perigos existem e a gente sabe que o risco é enorme. Apesar disso, a gente nunca espera que um especialista acabe se dando mal fazendo aquilo que ele já está acostumado a fazer todo dia, praticamente, né? Ainda mais quando era um cara renomado igual o Steve. Mas a verdade é que isso aconteceu e foi de uma maneira bem dramática, a gente pode dizer assim. Em 4 de setembro de 2006, o caçador de crocodilos ele estava na Grande Barreira de Coral, em Port Douglas, na costa norte aí de Queensland. Ele gravava para o documentário chamado Ocean's Dead List. Seria tipo os mais mortíferos do oceano, né? Esse é um documentário aí. Porém, as filmagens foram paradas por causa do mau tempo, né, que começou naquele dia. O Steve pegou ali a folguinha e foi nadar um pouco, né, se aventurar por conta própria. Ele estava com seu cinegrafista, o Justin Lyons, e decidiu gravar algumas imagens que seriam interessantes para o programa de televisão que estava sendo desenvolvido e passaria no Discovery Kids. A coisa começa a ficar mais triste quando você sabe que esse seria o programa de sua filha, né, a Bind, que deveria estrear em 2007. Durante o mergulho, Steve viu e chegou mais perto de uma raia de rabo curto, com o intuito de filmar a raia se afastando, né? Esse tipo de animal não é dos mais violentos, tá? Essa espécie principalmente, tá? E ele sabia disso. A única coisa é que essa raia se torna violenta quando se sente ameaçada. Infelizmente, parece que foi isso que aconteceu. Segundo Justin, a raia se apoiou na sua própria frente e começou a golpear descontroladamente com a cauda. Foram centenas de ataques em apenas alguns segundos.
A raia tinha sua envergadura de mais ou menos 2 metros, né? O corpo em formato de disco plano e uma cauda longa que parecia um chicote, de acordo com o cinegrafista. O animal golpeou feio Steve e, além disso, ela tinha 3 espinhas venenosas no fim da sua cauda. O Irwin achou que ela tinha apenas perfurado o seu pulmão, mas na verdade o Steve foi atingido com as espinhas venenosas e o ferimento na realidade tinha perfurado o seu coração. Olha que tenso isso, cara. O Steve perdeu muito sangue, né? Entrou em estado de choque, ali, sofrendo uma parada cardíaca, e ele foi levado para o barco. A sua equipe tentou mantê-lo acordado, tentaram estancar o sangue, fazer ali aquela massagem, né? Reanimação. O Steve foi levado para a Ilha Law, né? Mas lá ele já tinha sido declarado morto, né? O mais bizarro de tudo é que todo esse episódio com a raia foi gravado, né? Isso porque uma das suas regras era de nunca parar de filmar, não importa o que estivesse acontecendo. O Richard Rasmussen chegou a falar sobre o que aconteceu, né? E ele disse que o homem deu azar mesmo. Ao que parece, realmente a raia achou que ele era um predador, né? Ou que queria cercar ela e por isso acabou atacando, né? O que é triste, né? Mas não é culpa do animal. Uma raia tem um ferrão assim, é que nem uma caneta, né? Ela tem mais ou menos desse comprimento. E nós temos uma caixa torácica. Eu imagino que ele deva ter entrado no mar, mergulhado, e assim, tem aquelas... Tava numa migração de raias, várias raias. Aí eu imagino, tá? Que pela posição, porque a cauda da raia é curta, assim, e ela tem esse ferrão, você tem que estar muito próximo ao corpo da raia. Eu imagino que ele deve ter que ele estava buscando uma imagem que a raia estava assim nadando e ele se colocou em cima da raia, tá ligado? E ele deu azar, que pegou o ferrão por dentro, por baixo aqui da caixa torácica e atingiu em cheio o coração. Morreu na hora, cara. E a gravação? Tudo o que aconteceu no mar foi gravado, né? Mas parece que as imagens foram vistas apenas pela Polícia Estadual de Queensland durante a sua investigação. Depois, todas as cópias do vídeo teriam sido destruídas a pedido mesmo da própria família. Porém, tem lugar que diz que a gravação voltou para Discovery e que só Deus sabe onde estão, né, essas imagens aí hoje em dia. Além disso, no YouTube circulam alguns vídeos que dizem ser do momento que Steve foi atacado, não se sabe ao certo se são mesmo. De acordo com John Staton em um podcast, o Steve não estava com um bom pressentimento sobre as gravações do seu último documentário, né? E até teria falado com o pessoal da equipe que essa sua expedição, né, de pesquisa seria como se fosse uma despedida, além de ter tentado convencer a Discovery a não fazer o documentário, e até escrito um testemunho tudo antes de seguir para as gravações. Então parece que ele já estava pressentindo, né, um negócio muito louco. O seu funeral foi só para a família e amigos próximos e aconteceu em Caloundra, em 9 de setembro de 2006, né? Ele foi enterrado na Austrália Azul no mesmo dia, porém o seu túmulo ele não é acessível aos visitantes do zoológico. O legado de Steve. Apesar de sua morte, o programa do Discovery, né, Ocean's Dead List, foi ao ar e não mencionou o Steve, né? O programa de sua filha, a Bind the Jungle Girl, né, realmente foi ao ar também em 2007, né, teve 2 temporadas. A esposa, junto com os filhos do casal, né, a Bind e o Robert, tomam conta do zoológico da família, que serve aí como um legado, né, que começou lá atrás com os pais de Steve. E em 2021, por causa da Covid, a sua filha Bind chegou a dar uma entrevista dizendo que o zoológico poderia ir à falência. Porém, atualmente fui dar uma olhada lá no Instagram da página, né, deles, e eles seguem trabalhando intensamente, então parece que deu tudo certo, né? Eles continuam. Enfim, um final extremamente triste, né? Mas o Steve Irwin, ele sempre será lembrado pelo amor que ele tinha por esses animais selvagens, né? E por nos proporcionar, né, um material tão rico sobre eles. Mas aí, você conheciam essa lenda, né? O Steve Irwin? O que você acha que aconteceu com as gravações, né? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Deixa a sua sugestão de vídeo aqui também. Até o próximo. Tchau.